Olá, nós estamos de volta e hoje eu quero falar um pouco com você sobre o contrato de experiência. Constantemente nós ouvimos falar de empresas que vão contratar e dizem, olha, primeiro nós vamos registrar um período de experiência e após esse prazo você passa a ser contratado de forma definitiva. Infelizmente, nós também sabemos que em alguns casos existem algumas empresas que acabam não fazendo o registro desse contrato de experiência. Então é importante que nós saibamos, né, que o contrato de experiência ele tem que ser sim registrado na carteira de trabalho deste funcionário, independente de qualquer circunstância. Então a primeira observação que nós temos que fazer o contrato de experiência ele deve ser registrado na carteira de trabalho deste funcionário. O contrato de experiência, como conceito, ele é um pacto preliminar, ele antecede o contrato de trabalho definitivo, ele é um período que é utilizado para uma avaliação mútua. O funcionário vai avaliar se ele deseja permanecer naquela empresa e da mesma forma a empresa vai avaliar se aquele funcionário atende os seus requisitos para aquela determinada vaga, para aquele determinado cargo, certo? O contrato de experiência, como nós falamos anteriormente, ele é uma espécie de contrato por prazo determinado, porque está estabelecido o seu termo final, a data em que se encerra. E aí, nessa data final, você tem duas situações. A primeira, que é a contratação em definitivo, é o momento que eu passo a ser funcionário por prazo indeterminado, ou uma segunda hipótese, que é o rompimento dessa relação, quando ou a empresa, quando o empregado, eles veem que não há qualquer interesse em prosseguir com aquela prestação de serviços, certo? O contrato por prazo determinado, na modalidade de contrato de experiência, assim como nós vimos no nosso vídeo anterior, ele também admite a prorrogação. Só que aqui nesse caso, a prorrogação ela pode ser realizada também uma única vez e o prazo máximo de um contrato de experiência é 90 dias. Então eu posso inicialmente já estabelecer os 90 dias, ou eu posso estabelecer 60 dias e renovar, prorrogar por mais 30. Estou respeitando os 90 dias. Ou eu posso estabelecer 30 dias renováveis por mais 60, prorrogação por mais 60, ou 45 mais 45. Ou eu posso nem estabelecer, no caso, prorrogação. Já posso tornar aquele funcionário por prazo indeterminado, certo? Ver que no período de experiência ele atende todos os requisitos que eu estabelecia para a contratação. Não há uma regra de que eu tenho que prorrogar e nem que necessariamente o período de experiência deve ser 90 dias. Pode ser 30, pode ser 45, certo? O máximo é 90 dias, certo? E a prorrogação, desde que seja uma única prorrogação, certo? Essas são algumas das características do contrato de trabalho por experiência. E também é bom lembrar que no caso do contrato de experiência, uma vez que se dê aí o término do prazo e eventualmente não haja interesse em prosseguir, em tornar-se um contrato por prazo determinado, esse funcionário ele pode sim levantar o seu FGTS. A única questão é que não haverá o pagamento da multa de 40% sobre o saldo do FGTS, em decorrência justamente dessa questão de experiência com um prazo determinado, certo? Eu agradeço a tua atenção e eu espero poder contar contigo no nosso próximo vídeo, em que nós vamos falar um pouco mais sobre esses contratos que são contratos diferenciados, e nós analisaremos um pouco sobre uma figura que surgiu com a reforma trabalhista, que foi o contrato intermitente, o trabalhador intermitente. Nós vamos entender o que significa isso e quais são as características fundamentais do contrato intermitente. Eu te vejo logo mais.